Na sua opinião, existe racismo reverso? Deixa aqui nos comentários o que você pensa. Ih, rapaz. O assunto do racismo é sempre um assunto difícil, sensível de ser tratado e nós vamos fundo nele hoje, então vem comigo. Olá pessoal, eu sou o professor Vinícius, esse é o canal Super História e nós vamos tratar de um assunto que divide opiniões. Você já ouviu falar nesse tal racismo reverso? Certamente que sim. Será que ele existe mesmo? Não! Mas antes de entrar diretamente no assunto, eu gostaria de pedir a sua ajuda. Não é dinheiro não, fica tranquilo. Tá bom. Eu gostaria que você interagisse com esse vídeo, deixando o seu gostei ou não gostei, se for o caso, e também comentasse aqui a sua opinião sobre esse tema. Isso vai me ajudar bastante. Não esqueça, claro, de compartilhar esse vídeo para aquelas pessoas que estão falando agora sobre racismo reverso. Então vamos lá. Existe ou não o chamado racismo reverso? Para isso vamos tentar entender o que esse termo significa. Primeiro é importante dizer que a expressão racismo reverso nem faz sentido. Reverso significa o contrário de, o inverso de alguma coisa. O contrário do racismo, o contrário do preconceito é o não racismo, é o não preconceito. Então, pensando só na lógica da expressão, é a mesma coisa da gente perguntar: existe o não racismo? Não faz sentido essa pergunta. Que loucura! Mas, em segundo lugar, é importante definir aqui o que as pessoas dizem que significa o racismo reverso. O discurso é mais ou menos assim: se por um lado os negros foram vítimas de racismo por muito tempo, por outro lado, hoje vários movimentos negros praticam racismo contra os brancos. Ué? Se a universidade tem cotas exclusivas para negros, racismo reverso, porque está privilegiando os negros. Se um negro faz piada com um branco por causa da sua cor de pele, racismo reverso, porque está zombando da cor de pele dos brancos. Se uma empresa cria um programa de seleção para empregar negros exclusivamente, racismo reverso, porque não está dando oportunidade dos brancos concorrerem àquelas vagas específicas. Então é isso que a galera tá chamando de racismo reverso. É quando os brancos são prejudicados por esses movimentos minoritários. Quando as políticas que tentam reparar o racismo contra o negro acabam atingindo e até ofendendo de alguma forma os brancos. Já entendi agora. Essas práticas que eu acabei de mencionar aqui configuram-se como racismo reverso ou não é bem assim? Não, não é bem assim. O racismo é um sistema de dominação, segregação e punição baseado no conceito de raças. Quando nós falamos de racismo no Brasil, nós criticamos a estrutura que possibilitou o surgimento do racismo no seio da nação brasileira. Isso sem mencionar tudo que os negros já sofreram no decorrer da história da humanidade, na história geral, focando só no Brasil. O nosso país cresceu e se desenvolveu através da exploração de negros e indígenas. Portanto, a estrutura que possibilitou o desenvolvimento da nossa nação é racista. Quer ver alguns exemplos? Olha só para isso. Quem eram os líderes políticos no período colonial brasileiro? Os brancos, europeus, portugueses. Quem eram os membros da elite colonial que pressionavam para que decisões fossem tomadas de acordo com as suas vontades? Os brancos que moravam aqui. Quem criava as leis? Os brancos. Mesmo após a independência do Brasil, quem podia participar do processo político brasileiro? Os brancos. Quem do século XVI ao século XIX trouxe mão de obra escrava negra para trabalhar aqui no Brasil? Os brancos. Quem invadia as matas para capturar indígenas para usá-los como mão de obra? Os brancos. Perceba que a estrutura política e social brasileira se desenvolveu fazendo distinções entre raças, entre aqueles que dominavam e aqueles que deviam trabalhar, os subjugados. Uns tinham privilégios e podiam participar da vida pública e política. Outros não tinham nenhum privilégio e nem sequer eram considerados pessoas, mas ferramentas de trabalho. É por isso que nós afirmamos que o racismo é estrutural e as principais vítimas desse racismo estrutural histórico foram negros e indígenas. Os brancos nunca estiveram do lado oposto. Então, mais uma vez, nós voltamos à pergunta: existe racismo reverso? Teve algum momento em que os índios, de forma sistemática, capturavam brancos para trabalharem nas suas lavouras? Ou que negros invadiram a Europa
Europa ou mesmo o Brasil no período colonial para capturar brancos e levarem para a África para escravizar os brancos lá? Houve um momento político na história em que os brancos foram proibidos de participarem da vida pública? Em que tempo o sistema político e social brasileiro foi marcado por uma dominação negra sobre brancos? Nunca! Então não é possível falar num racismo inverso, porque a estrutura de dominação nunca foi invertida. Se você ainda não está convencido, veja agora uns exemplos de leis que estruturaram o racismo no nosso país. Lei número 1, de 14 de janeiro de 1837. São proibidas de frequentar as escolas públicas. Primeiro, pessoas que padecem de moléstias contagiosas. Segundo, os escravos e os pretos africanos, ainda que sejam livres ou libertos. A gente poderia falar de racismo reverso se em algum momento da história os brancos tivessem sido proibidos de estudarem, de ir para a escola. A Lei 601, de 18 de setembro de 1850, a famosa Lei de Terras, garantia que negros não tivessem acesso a terras para que eles não se tornassem fazendeiros e concorrentes dos grandes latifundiários da época. É importante a gente falar aqui também da Lei Áurea, em 1888, que libertou politicamente os escravos, porque a maior parte deles já haviam sido libertos ou por terem fugido, ou por conseguirem algum acordo com os seus donos, ou por comprarem a sua própria liberdade. A lei que oficializou a libertação dos escravos no Brasil não deu nenhum amparo a essas pessoas que agora ficavam vagando pelas ruas, sem direitos, sem trabalho, sem moradia. E aí o decreto 847, de 11 de outubro, do Código Penal, em 1890, apenas 2 anos após a abolição da escravatura, determinava que os que perambulavam pelas ruas sem trabalho ou residência comprovada iriam para a cadeia, bem como os que estivessem jogando ou portando objetos relativos à capoeira. Agora fala para mim, quem é que estava andando pelas ruas sem trabalho ou residência comprovada? Os negros que acabaram de ser libertos, não foi oferecida a eles nenhuma chance de se inserir na sociedade. Quem andava com objetos relativos à capoeira? O que acontecia então? Uma grande parte da população negra que estava sem trabalho, sem residência, que não tinha um lugar na sociedade e que praticava capoeira ia parar na prisão. Há menos de 100 anos atrás, durante o Estado Novo, a Frente Negra Brasileira foi colocada na ilegalidade. Era uma tentativa de calar qualquer expressão de negritude no Brasil, há menos de 100 anos atrás. A capoeira e o candomblé, uma religião de origem negra, eram fiscalizados e monitorados aqui no Brasil. Só em 2020 que a Polícia Civil do Rio de Janeiro devolveu para as religiões de origem africana, o Umbanda e o Candomblé, objetos sagrados que foram recolhidos entre os anos 1889 e 1945. Durante o regime militar, há pouco mais de 50 anos, bailes e manifestações negras eram censurados. No início do século passado, o samba foi praticamente criminalizado no Brasil. Pessoas negras com calos nos dedos, portando instrumento musical, andando em grupo ou sentados em roda, eram simplesmente presas. Isso mostra claramente a impossibilidade de se pensar em um racismo ao contrário, em um racismo sofrido pelos brancos, porque eles nunca estiveram numa posição de preconceito e constrangimento como os negros passaram por séculos e séculos. O racismo reverso é, na verdade, uma piada. Isso, infelizmente, não ficou para trás na história do Brasil. Hoje, a maior parte da população carcerária ainda é de negros. Se você olha a pirâmide social brasileira, quanto mais você avança, cresce nessa pirâmide, mais branca ela fica. Os negros ainda são as grandes vítimas da violência policial. A população negra ainda é minoria nas grandes universidades. Se você pega altos cargos públicos, como juízes e promotores, os negros estão longe de ter igualdade com os brancos. E a pessoa ainda tem coragem de dizer ou defender a existência de um racismo reverso. Cria vergonha, cara, vai trabalhar. Pessoal, eu espero ter esclarecido muitas coisas pra vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Eu tô deixando pra vocês aqui 2 vídeos bem legais pra vocês conferirem. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante do conteúdo informativo, descontraído. Tenho certeza que vocês vão curtir. Eu vou ficando por aqui e nós nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!